Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula aqui de como os nossos comportamentos funcionam, nossas emoções. E nessa aula nós vamos entender um pouquinho como a mente funciona, usando uma definição um pouco mais antiga de Bob Proctor, onde ele faz um desenho mais ou menos do que é mente, e olhando para um cenário mais atualizado de como as trilhas neurais funcionam, para que você tenha as duas vivências, para que você tenha os dois modelos aí, e você entenda que é possível mudar. Toda a nossa conversa, ela sempre é pautada nisso, da possibilidade de mudança, da possibilidade de nos tornarmos melhores. Por isso que eu sempre vou enfatizar isso, que a gente sempre pode mudar, que a gente sempre pode criar algo novo, criar algo extraordinário, sermos pessoas mais extraordinárias. Na definição de Bob Proctor, ele defende a seguinte tese, que por muito tempo, tá? Eu até mesmo utilizava essa definição até recentemente incorporar uma nova abordagem de ensino sobre a definição da mente. Até porque, quando a gente fala definir a mente, é algo muito impalpável. Nós temos algo que traz semelhanças, mas assim, se você conversar com 5, 6 especialistas diferentes, os 6, cada um vai trazer uma definição talvez diferente. Então essa definição que eu vou trazer para você não é talvez a maior definição de todas ou a única definição de todas. Isso é importante você ter a clareza aí dentro de você, ok? Pesquise outras definições, como falei, conhecimento. Aqui eu estou te dando uma base para que você possa buscar ainda mais. Na definição de Bob Proctor, ele traz a seguinte tese. Ele separa o corpo e a mente, ele traz que é tudo que está fora de nós, que está fora do corpo. Nessa mente que está fora do corpo, que na minha definição são duas funções do teu cérebro, não são nada de especiais, tá? Não tem nenhuma mágica, nenhuma mística, nada. São duas funções do cérebro, mente consciente, mente inconsciente. Ele traz o seguinte, que essa mente que está fora, ele faz analogia com o jardim. Que a mente consciente, a mente racional, é como se fosse os fertilizantes desse jardim. Esses fertilizantes, ou as sementes que você coloca nesse jardim, ela floresce aqui. Então o jardim é a nossa mente inconsciente. Então, mente inconsciente, o jardim, mente consciente, aquilo que é plantado no jardim. Agora uma definição muito simples de uma ou a outra. A mente consciente ela é analítica, ela é julgadora, ela é crítica, ela é linear, ela é uma semente que tudo que tu planta ali, sabe aqueles pensamentos que você fica falando, ou quando você se cobra demais, ou quando você cobra demais o outro, tudo isso faz parte da mente racional. A mente subconsciente, ela já é mais criativa, imaginativa, ela aprende por sentir, é um jardim que tudo aquilo que você planta nela cresce. Até a parte de processamento dela é diferente. Enquanto a mente consciente tem uma capacidade baixa de processamento, a mente inconsciente tem uma capacidade muito maior de processamento. Alguns estudos dizem e trazem, que a mente inconsciente ela tem em torno de 97 a 98% dos nossos comportamentos. Quer dizer que 97 a 98% dos nossos comportamentos são inconscientes. E apenas 3, 4 são conscientes, na sua grande maioria para justificar uma tomada de decisão que ela aconteceu de forma inconsciente. Quando a gente olha para esse cenário, por essa definição, que eu acho muito legal ela, apesar de terem outras teses já que substituíram ela, mas eu gosto muito de olhar para ela, que ela traz o seguinte, tudo aquilo que você planta, cresce. Se você vive plantando ali sementes, eu sou assim, a vida é isso, tem que sobreviver todo dia, dinheiro não dá em árvore, trabalho aqui porque eu tenho que comer no almoço, ou trabalho no almoço porque eu tenho que comer na janta, não gosto do que eu faço, mas eu tenho que fazer. Tudo isso que você fala de forma sistêmica para você no dia a dia
É como se você estivesse fazendo o quê? Plantando essas sementes aqui. Então, toda vez que você usa a palavra sou, é uma semente que você planta. E isso quer dizer o quê? Quando você coloca que você sou, você está dizendo que você não tem a capacidade de mudança. Você está dizendo que você é isso e pronto, acabou. Então, se você é isso, pronto, acabou, Deus pode tirar desse plano agora, que não tem mais nada para você evoluir. Então, todas as vezes que você fala, sou assim, só sei fazer assim, sempre foi assim, e a vida nunca vai mudar, você está plantando sementes aí dentro de você, que nós podemos chamar depois, que vai formar o famoso mindset fixo. Vamos ter um curso só para falar sobre mindset, tá? Mas o quê? O mindset fixo é aquela pessoa que não muda. Aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que a vida é daquele jeito e que nada vai acontecer na vida dela de diferente. Nós chamamos de mindset fixo, porque ela sempre é assim e nada vai mudar. Nada vai mudar. Tudo que é algo novo que você traz para ela, ou ela já sempre sabe, ou ela não quer saber. E talvez alguns que estão aqui com a gente estudando, chegaram até aqui, talvez chegaram até aqui porque sabe que para assistir os outros cursos vai ter que terminar esse. Mas agora ela entendeu que o que trouxe ela até aqui talvez foi o mindset fixo. Eu só preciso fazer isso porque eu quero acesso aos outros, é que nada me interessa, que não importa. Se você teve esse tipo de pensamento, se você não está aproveitando esse material até aqui, eu aconselho você, agora que você entendeu que você está com a síndrome da Maria Gabriela e que você pode mudar, que você volte lá no início, resista às aulas para depois ir para os módulos da frente. Porque se você não compreender e não entender isso daqui que eu estou falando, lá na frente você não vai poder utilizar o máximo desse conteúdo aqui para você. Se você não entender como a tua mente funciona, se você não entender como os seus comportamentos funcionam. Bom, plantadas essas sementes aqui então, do sou assim, não vou mudar, mindset fixo, nós vamos ter aquelas pessoas que elas são mais abertas, elas estão mais dispostas a aprender, ou depois que chegaram até aqui vão falar assim, opa, não sou mais assim não, eu estou assim. Por quê? Porque é um estado. É que nem o ser pobre ou não ter dinheiro. É um estado. O estado de pobreza, o espírito de pobreza é um estado. Ser pobre, estar pobre é um estado. E você pode alterar tudo isso. Então, quando você entende com o autoconhecimento que você não é assim, que você pode mudar. Quando você entende com a autorresponsabilidade, nosso segundo tripé, autorresponsabilidade, que você pode fazer ações diferentes. Terceiro tripé, autorrealização. Então, se eu estou assim, posso mudar e estou disposto a mudar, estudo, ouço a minha liderança, ouço os meus diretores, ouço a minha equipe, colho feedbacks, converso com meu cônjuge, marido, esposa, namorada, pai, mãe, estou aberto a receber feedbacks, opiniões, eu tenho mindset de crescimento. E nesse momento, eu começo a criar novas trilhas neurais. Eu começo a aprender, eu começo a evoluir. Eu tenho medo de falar sobre as minhas emoções, eu tenho o medo de me sentir incapaz, eu tenho medo de falar em público. Então o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. Simples assim. Se eu estou com receio de fazer algo, se eu tenho medo de fazer algo, eu procuro ajuda para crescer. Você estando aqui, por exemplo, você já está trabalhando nisso aí dentro de você, agora tu já sabe que não é assim as coisas. Que as coisas podem ser diferentes. Entendeu até aqui? Então olha só, eu vou apagar o quadro aqui agora e depois que eu apagar aqui, eu vou explicar para você as trilhas neurais pegando esse mesmo conceito aqui, trazendo mais para a modernidade, para você poder entender um pouquinho sobre o que é trilha neural e o quanto seus pensamentos interferem para você no dia a dia. Um segundinho, eu já volto aqui. Voltei, falei só, foi um segundinho, nem deu um segundo aí para você, não é verdade? Então, trazendo para o conceito novo, falando um pouquinho sobre trilha neural,
que eu falei lá no início do nosso curso sobre as bases de aprendizado das nossas emoções. Imagine um jardim. Tu deve ter um jardim aí na tua casa, ou deve passar por um jardim em algum momento do seu dia. Trilha neural, aquela que fica automática, é como se fosse, nesse jardim, você pegar um aparador de grama e passar sempre no mesmo caminho. Sempre no mesmo caminho. Então passei lá. Aí você passou aqui tantas vezes, que o que acontece? Não cresce mais nada aqui. Aqui em volta tá cheio de graminha, mas aqui não cresce mais. Eu quero trazer para você 2 exemplos de 2 crianças. No primeiro cenário, essa primeira criança aqui que a gente vai utilizar, ela teve excesso de proteção. Na segunda criança, ela já não teve tanto. Ela foi mais criada ali à vontade, mais solta, sem tanta proteção. Foi criada mais com o mundo. Vamos colocar esse exemplo aqui. E essas 2 bases são 2 estudos que tem. Os 2 estudos eles ficaram extremamente inconclusivos, porque não se chegou numa conclusão de fato. Sem conclusivo, não chegou numa conclusão. Então, olha que interessante. Nessa primeira criança, que foi extremamente protegida, o que acontece com ela? Qual trilha que é alimentada na cabeça dela? Que é aquela que o caminho ele é fortalecido o tempo inteiro. Sou extremamente protegido, automaticamente eu não sei lidar com as coisas no dia a dia. Então, eu sou o quê? Inseguro. Por quê? Porque o mundo ele é arriscado, o mundo ele é um perigo. Mamãe sempre falou, não converse com estranho, sempre faça isso, sempre faça aquilo. Sempre tive alguém me norteando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não converse assim, não converse assado, não faça tal coisa. Então, quando eu cresço, o meu sistema ele entende o seguinte: opa, existe um risco aí. Então, sempre alimentei a trilha, o quê? Da insegurança. Que o mundo é perigoso e eu não sou capaz de lidar com o mundo. Na criança 2, que cresceu com o mundo, que ela teve também que se proteger das dificuldades dele, teve que sobreviver às dificuldades dele, ela também desenvolveu a insegurança. Por quê? Aqui ela teve excesso, aqui ela teve baixo cuidado. E aí esse estudo ele fica inconclusivo por conta disso. Por quê? As 2 desenvolveram essa trilha da insegurança. Vou colocar aqui, ó, insegurança, medo, por aí vai. Aqui. Lembra? Trilha neural sendo fortalecida o tempo todo. Então chega uma hora que o jardim não cresce aqui mais. Ponto. Quando você vem estudar aqui agora, eu estou falando vários assuntos para você, vários tópicos para você, o que nós estamos criando dentro da tua mente? Novas trilhas neurais. Então é como se eu pegasse aquele caminho grande de mato que ficou e passasse a maquininha ali nele. Então eu passei a maquininha, fiz um novo caminho. Porém, esse novo caminho, ele ainda é fraco, baseado no caminho que você viveu até hoje. Porque tu sempre caminhou nele. Como então que você fortalece esse caminho? Procurando ter mais experiências naquele sentido. Quanto mais você se expor, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais prática você tem, quanto mais experiência você tem, você vai fortalecendo a nova trilha e você vai enfraquecendo a trilha anterior. Esse é o aprendizado. Então, por isso que você não é assim e você está assim. Porque quando você assume isso, você pode alterar. Então, se você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, por exemplo, é porque você vive caminhando nessa trilha. Agora, quando você altera ela, você tem uma nova trilha aí dentro de você e agora você pode fazer escolhas entre caminhar pela trilha antiga ou caminhar pela trilha nova. Quer dizer que a antiga some daí? Não. Mas quer dizer que agora você tem novas trilhas que você tem que alimentar elas no dia a dia. Deixar só por ela, sozinha, sem você fazer nada, não vai modificar isso. Então é importante que você
continue alimentando. Então aqui no curso, por exemplo, se começou o curso, se você parar de assistir o curso, a trilha nova criada aí dentro de você, com o tempo, ela vai sumir. Ou vai ficar bem fraquinha. Porque a outra é mais forte. Agora, se você continua estudando, vai buscar outras referências, por exemplo, você vai fortalecer aquela trilha neural nova. E aí agora nós temos um novo comportamento. Porque se lembra quando eu falei lá de Descartes? Se os nossos comportamentos são emocionais, instintivos, quando eu crio uma trilha nova, quando eu crio uma experiência nova, quando eu vou ter um comportamento novo, agora o meu sistema tem referências para buscar ações para aquele comportamento novo. Então antes eu era extremamente impulsivo, agora eu consigo pensar um pouco mais. Antes eu era extremamente estressado, agora eu consigo ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cautela. Antes eu era muito eufórico, queria ajudar todo mundo, agora eu penso um pouco mais. Então isso é pela alimentação das novas trilhas que você vai alimentando aí dentro de você, conforme você tem experiências. O que acontece muitas vezes, e olha como que o nosso sistema é. Simplesmente por uma questão de sobrevivência, o que acontece? Quando você tenta alimentar uma trilha nova ou ter uma experiência nova, com todo respeito à palavra aqui, tá? Dá merda. Por quê? Porque o teu sistema não quer que você saia da trilha antiga. Então, a primeira experiência que você vai ter vai dar errado. E aí o teu sistema fala assim, ó, tá vendo? Eu falei pra você não ir por ali. Continua aqui, ó. Mesmo você sabendo que está sofrendo, mas pelo menos você está sobrevivendo. E aí você faz o quê? Ah, é verdade, então eu vou parar. Não vou me arriscar mais. E aí que é o erro. Porque quando você errou a primeira vez, que você criou uma nova experiência dentro de você, você tem que continuar experienciando, continuar fazendo. Nós só aprendemos fazendo. Não tem fórmula mágica. Então, quer mudar? Faça. Coloque em prática. Tenha novas experiências, tenha novas conexões, tenha novos relacionamentos, senão a vida continua como ela está. Comenta aqui pra mim se você está gostando, se está fazendo sentido para você. Bata uma foto, marque lá, que eu quero ter o prazer aí de saber que você está conectado nessa jornada aqui comigo e a gente se vê na próxima aula.